Podemos cantar hoje, que é sexta-feira. Pois é, pois é. Extremamente, extremamente. Extremamente, extremamente. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável, com o apoio de Logo. Faça a simulação do seu seguro em logo.pt. Vocês não estão nada bem. Bom, eu trago boas e más notícias. E tu sim, queres ver? Podemos escolher ou não? Eu digo já. A boa é que Francisco Penin voltou da Ucrânia. Bom. E a má é que Francisco Penin voltou da Ucrânia. O que significa que se acabaram estas reportagens. Mas o mais importante para dizer nesta altura é que nós estamos seguros. Eu consegui fazer a barba, portanto, se calhar não tenho assim tão mau aspecto. Tenho assim um aspecto estranho por causa do capacete. Isto é muito estranho. Os risos que só ouviam em fundo eram os ucranianos a ouvir o Penin. Não, estou a brincar. Eu é que tirei este som de um programa muito jeitoso que dá o domingo à noite na SIC e já vinha com as gargalhadas do público. Felizmente, o Francisco Penin não ficou muito tempo desaparecido em combate e esteve há dias no programa Manhã CM à conversa com a Ágata Rodrigues. Os teus relatos, Francisco, foram impressionantes. Tu estavas a dizer aquilo que as pessoas, que os locais estavam a viver. Tal e qual, de uma forma simples, todos nós percebemos, pelo menos eu fiquei impressionada porque eu percebia tudo aquilo que tu me estavas a dizer. Má frase. Diz A lá. Ágata não se tem em grande conta, não é? Ela ficou impressionada por perceber tudo o que o Francisco Penin dizia. Depois de um bombardeamento, olhar para a rua e ver autocarros a passar é muito estranho. Ver pessoas a passear cãezinhos é muito estranho. Ver velhinhos ou pessoas mais velhas do que eu a passearem de mão dada com compras não é uma coisa automática. Não é tu pensas, há um bombardeamento e as pessoas vão às compras. Cai uma bomba e as pessoas passeiam o cão. Tu não pensas nisso. E isso para mim foi a tal normalidade anormal, ou ao contrário, se preferires, a normalidade normal, que eu não sei exatamente o que é normal, o que é que não é normal. Eu aqui posso dar uma ajuda. Isto aqui não é normal. Todo este relato sobre os relatos que fez em Kiev é uma normalidade normal. É uma matriosca de normalidade. É não? normal porque a CMTV já nos habituou a isto. É muito estranho para mim, ser humano, e para mim, jornalista, estar a perceber que começou uma guerra, ou aparentemente começou uma guerra, começou uma invasão, e as pessoas tentam ter um pedaço de normalidade. Um casal que me encontra na rua, eu com compras. Você foi às compras? Onde? Há um supermercado. Supermercado onde? Aqui ao lado. Mostre-me onde é que é. E eu a pensar, mas estas pessoas são daqui, não sabem onde é que é o supermercado? Eu já sei onde é que é o supermercado. Estas coisas normais, corriqueiras, que quase parecem, entre aspas, parvas. Eu acho que podemos tirar as aspas. Às vezes as pessoas usam sinais de pontuação a mais. Em excesso. Mas realmente as pessoas são muito injustas a dizerem que o Francisco Penin não fez um bom trabalho em Kiev quando ele até descobriu onde era o mini preço mais próximo do hotel. Grande feito, é verdade. Atenção, que nesta entrevista Penin não é o único a brilhar. A Ágata também mostra ter potencial, quem sabe, para uma próxima guerra. Uma coisa que eu e o André combinámos, por exemplo, foi, ainda em paz, nós perspectivámos, isto pode escalar, ainda não acreditávamos, ainda não tinha caído nada, ainda não tinha... A ficha, diz a Ágata. Não. Quando num cenário de guerra se diz que ainda não tinha caído nada, não é ficha. São edifícios mesmo. E bombas, não E é? por falar nisso, a Ágata quis recordar um momento em que Francisco Penin viu um prédio em chamas. Jatos! Passaram agora jatos! Sai! Não, bombas, não, vai aí, não! Bombas! Volta para trás. Bombas! Para trás não consigo. Numa coisa temos de tirar o chapéu ao Penin. Sim. Ele não se assusta Ou com o capacete, nada. não é? Ele vai Tem ali esse, sim. calmíssimo a conduzir e responde com toda a tranquilidade. Para trás não consigo agora. Eu enervo-me mais com o meu marido quando ele não me diz onde é que é para virar e já passou o GPS e não sei o quê, do que o Penin com uma alegada bomba acabada de explodir. Há uma certa inconsciência que acaba por ser boa nestes momentos. O que é que disseste depois disto à tua família? Disse que pareceu pior do que foi, e de facto pareceu pior do que foi. Disse para não se preocuparem. Disse que nem eu nem o André éramos loucos. A mãe dele, em princípio, não acreditou nesta, porque já conhece o Francisco Penin desde que nasceu, não é? O André realmente não me pareceu louco nenhum, porque gritou bombas, com o pavor que qualquer um de nós sentiria. Já a frieza de Penin é de desconfiar. É que depois ele tem outra coisa típica dos loucos, que é o facto de estar sempre a sublinhar que não é louco. Nenhum de nós é louco, nenhum de nós é imprudente, percebes? Nenhum de nós claro, faz vocês isso. não tinham Mas nós ideia queremos estar perto da notícia. Lá está, é o que dizem todos, mas vamos lá perceber o que é que se passou naquele dia em que apanharam o tal susto. Afinal de contas, estávamos em plena guerra. Ou será que não? Ainda numa situação de paz, porque isto ainda era antes da guerra, a guerra ainda não tinha eclodido. Certo. Neste momento não havia guerra, okay? Não havia invasão, não havia nada, entre aspas. Neste momento não havia nada.
Não sei se já repararam, mas Sim. o Francisco Penin diz sempre tudo a dobrar. Ainda era uma situação de paz, a guerra não tinha eclodido, não havia guerra, não havia nada, neste momento não havia nada. Penin sabe que na guerra muitas vezes são precisos reforços, por isso ele está sempre a reforçar tudo o que diz. Nós vinhamos na via rápida, isto não é uma autoestrada, é uma via rápida, e ao fundo vimos uma coluna de fumo. E pensámos, vamos entrar em direto a relatar o que é que estávamos a ver. Há uma coluna de fumo, está a não sei quanto de distância, é uma coluna negra, é espessa, parece que aconteceu agora, e à medida que nos vamos aproximando, isto com dezenas de carros, ok? Dezenas de carros. Vamos aproximando e percebemos, isto é um edifício muito grande, não percebemos o que é, esquece o que é, quando é que aconteceu, como é que aconteceu. Esquece o onde, o como, o quando, o porquê, todos os princípios do jornalismo. Só sabemos que a guerra ainda não começou e há um edifício em chamas. Portanto, no fundo, o Penin está só a dar conta de um incêndio normal em Kiev. A parte dos jatos e bombas é capaz de ter sido um ligeiro exagero. Estavas naquele momento a tentar explicar. E eu estou em mostrar direto a às dizer, pessoas, há não é? um edifício em chamas, é um edifício muito grande e vejo tropa. Para mim, o que é que faz sentido? Devem ser instalações militares, porque vejo tropa. Tanto quanto sei, não são bem. Será uma instalação de uma fábrica de fornecimento de energia, ou de produção de energia, ou de distribuição de Mas, energia. Francisco, Não sabia na altura o que estava a acontecer, agora 10 dias depois continua a não saber. A isto chama-se coerência. Se não quis saber na altura, agora também já não interessa para nada. mas Não não é uma parece tão pior. aflição, porque vimos efetivamente a imagem daquele prédio que estava a Sim, arder, quer sim. dizer, para mim foi também um momento de grande aflição. E imagina a tua mãe. Eu não... A senhora estava a dizer que viu em direto e que É gritou. uma pessoa do público. Ah, A gritar pelo cheiro. Eu peço, por favor, para que me arranjem aqui um microfone para conseguirmos ouvir aqui esta senhora. De facto, parece-me essencial ir buscar o microfone para ouvir em primeira mão o impressionante relato desta senhora anónima que assistiu em casa ao também impressionante relato do Francisco Penin. pensava que era a mãe dele, mas não. Não, Também não. pensei. É uma figurante que bate palmas. E quando eu vi, de facto, que ele dizer eu não consigo sair daqui, eu desatei aos gritos, mas saiam daí, saiam daí. Eu a gritar como se eles me tivessem a ouvir, porque a aflição era tão grande e não há como não nos emocionarmos. Peço desculpa. Eu não tenho que pedir desculpa nenhuma. Não Mas tenho que pedir desculpa eu, nenhuma. na altura, era mãe dele. Não tem que pedir desculpa Oh, nenhuma, ora é querida. essa. A Parece que CMTV as até... senhoras estão no cinema assim, sai daí, sai daí. Não, ou com as novelas, falam muito com os vilões, não é? Ela não tem que pedir desculpa, a CMTV até agradece que chore porque é ótimo para as audiências. Eu estou aqui a brincar, mas esta senhora sofreu imenso. Imaginem o que é ter passado aquela semana toda a sentir-se mãe do Francisco Penin. Eu bem sei o que é que sinto quando os meus filhos me envergonham e acreditem que eles fazem isso a toda a hora. Falaste há pouco das sirenes. Sim. Porque depois desta situação soavam umas sirenes que avisava todos que alguma coisa se ia passar. Sim. Esse som tu até gravaste no telemóvel e eu até pedi à Regi se tivesse esse som para percebermos que, pelo menos para mim, que estou aqui, parece que me enche, parece que me entra. Que me enche, que me entra, Que me entra. Eu não digo. Com esta Sim. descrição tão vívida, a Ágata está a candidatar-se a ser a próxima repórter da CMTV em cenário de guerra. Parece que já estou a imaginar. Então, Ágata, conta-nos, o que é que se passa aí em Lviv? Olha, há bocado ouvi uma sirene que tinha assim um som que me enche, que me entra. Sim, mas então enquanto há as pessoas que estão a fugir do país... isso não reparei, mas o som da sirene parece que fura os tímpanos, é como se fosse assim uma farpa. Isto é a segunda sirene da história desta guerra. Eu não consegui apanhar a primeira, mas consegui apanhar a segunda. Esta é a segunda. É melhor do que nada. A CMTV vai ter agora de mudar o slogan de melhor primeiro para melhor segundo. Mas continuemos no capítulo dos sons, que Francisco Penin tem coisas a acrescentar. Depois das sirenes, os estampidos. Eu acordei umas horas antes com uns estampidos, uns estrondos lá muito ao fundo, assim uma coisa assim. Ok? E que eu penso, uma porta no hotel que bateu com força. Eu não digo que este homem é destemido. Está num cenário de guerra. Houve um estampido. O que é que pensa? É uma porta a bater, de certeza. Vou continuar a dormir. Olha, eu adorava ouvir outra vez aquele... Pode ser, ou não? Pode, e nem precisamos repetir esse som porque o próprio Penin trata disso. E umas horas depois, ou uns minutos depois, outro. E eu penso, isto foi uma explosão. Mas eu esta não sim. sei se foi uma explosão. Poderá ter sido, poderá. Poderá ter sido uma porta a bater com força, poderá. Era um hotel muito grande. E ele a dar-lhe com a porta. Mas de certeza que foi isso. Eu estive aqui a pensar e de certeza que foi um bater com a porta. Um adolescente qualquer que estava lá no hotel e se chateou com os pais e Exato. tumba. Mas houve um momento em que Penin realmente começou a desconfiar que se calhar havia mesmo uma guerra. Foi quando os funcionários abandonaram o hotel. Então eles é que bateram com a porta. Precisamente. Eu percebo pelo canto do olho que não está ninguém na recepção. E os funcionários quase todos falam inglês.
Portanto, os funcionários a falar inglês, mesmo que mal, são um filtro para os jornalistas perante a realidade. E o meu tradutor, eu já tinha um tradutor nesse dia, já está preso em casa, já não consegue sair. Eu consigo falar com ele, mas ele não consegue vir ter comigo. Vou dizer, fica em segurança, Vlad. Tens 21 anos. Fica em segurança. Fica em segurança, Vlad. Não venhas, Vlad. Deviam ter dito isso ao Vlad antes de ele ter começado a colaborar com a CMTV. É assim, eu conheço-te algum velado. Vou repetir. Deviam ter dito isso ao Vlad antes de ele ter começado a colaborar com a CMTV. Fica em segurança, Vlad. Vai antes trabalhar com o Pedro Mourinho ou com a Irina Shayk. E eu, quando estou a ir do 5º para o 11º, encontro um grupo de franceses, 3 homens e 3 mulheres. Havia uma rapariga, porque para mim tudo o que é mais novo do que eu é rapariga, okay, que estava a lavar os dentes. E eu começo a falar em inglês com eles, a dizer, olhem, vai acontecer isto assim, 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 assim. Nós não comemos desde a manhã, mas isso não é importante. E uma das raparigas diz, nós temos comida, damos-vos comida se vocês quiserem. Obrigado. Eu consigo segurar a comida, o meu repórter de imagem está cheio da fome, ele vai precisar de maçãs. Isto são coisas mundanas, percebes? Não, Parecem mas ridículas, mas isto é a realidade. Isto é a realidade. Isto é a realidade, é uma realidade alternativa. Pois Eu gosto é, da pois parte é. de que ele diz tudo que é mais novo que eu. Homens, mulheres, crianças, tudo raparigas. É uma realidade alternativa. Mas ele dizem acredita que ele eles. estava preocupado que ela lavasse os dentes. Isso é importante, É não importante é? por causa de combater as cáries, não é? Sim. É uma realidade alternativa, mas nós, Peninho, não é por nada, preferíamos a realidade principal, tipo saber quantas vítimas provocou um bombardeamento, não quantas chances de queijo conseguiste arranjar para o repórter de imagem. Tudo bem, mas é que se é para contar isso, às tantas fazemos a mesma questão que o Peninho fez a certa altura. A ficha que cai é a ficha que diz o que é que nós estamos aqui a fazer. Não é no sentido, mas porque é que eu estou cá, preferia não estar cá. Não é isso. É o que é que eu estou aqui a fazer. Precisamente, continuamos sem resposta, mas felizmente ele já voltou, são e salvo. Ou só salvo, pronto, o que já é bom. Yeah! Desagradável! Fazer a festa 28 toda. para as Já preparaste 9. para encontrar Peninho logo à noite. Bem, é verdade. O que é que queres que eu lhe diga? Diz que nunca te deste bem comigo e que odeias tudo o que eu sim, digo. sim, que fui obrigada, não é? Fui obrigada. Sim. Sim, eu sou coagida a fazer isto.